Muito bom, pessoal. Nono ano, bom dia. Pessoal, então vamos continuando o nosso estudo, oitavo ano, perdão. Oitavo, vamos continuar o nosso estudo, então. Aqui eu vou fazer um resuminho para vocês sobre proporcionalidade, tá bom, pessoal? Então, estudando o tema de proporcionalidade, nós já vimos lá grandezas, eu expliquei para vocês, quando nós comparamos duas coisas e observamos que essas coisas têm uma relação entre elas, aí nós vamos começar a conceituar grandezas. Pois bem, pessoal, então para estudar essa proporcionalidade, vamos ver o seguinte, existe uma coisa chamada constante de proporcionalidade, tá? O que vem a ser uma constante, oitavo ano? Constante é algo que não muda, ela vai assumir sempre o mesmo valor, tá? Nesse caso, a nossa constante de proporcionalidade nós vamos chamar de K. Então, nós vamos estudar esse valor de K aqui, ó. Tá bom? Então, prestem atenção. Vamos ver agora constante de proporcionalidade. Quando uma grandeza ela for diretamente proporcional, o que vai significar isso para nós? Pessoal, quando a grandeza for uma grandeza diretamente proporcional. Veja bem, nós temos aqui uma constante K, tá? Uma constante K, então coloca aqui, ó, K é igual. Pessoal, quando a grandeza é direta, eu vou relacionar essa grandeza com uma divisão, pessoal. Então, eu vou ter o número A dividido por o número B. Então, K é igual a A sobre B, tá? Eu vou ter essa divisão aqui. Eu vou fazer essa divisão entre duas constantes, tá bom? Quando a grandeza for direta, nós já vimos, pessoal, grandezas diretas, quando eu aumentar uma, a outra obrigatoriamente também vai ter que aumentar. Ou, quando eu diminuo uma grandeza, obrigatoriamente a outra também tem que diminuir. Então, não podemos esquecer esse parâmetro. Eu vou usar esse parâmetro de aumentar duas coisas ou diminuir duas coisas, fazendo essa divisão aqui entre essas grandezas A e B, tá bom? Para achar o valor do meu K. Olha o exemplo que eu vou passar agora para vocês, pessoal. Vai ser muito interessante. Não esqueçam, então, que quando uma grandeza for considerada direta ou diretamente proporcional, quer dizer o quê? Uma grandeza diretamente proporcional, eu vou representar ela por uma divisão, tá? Uma divisão entre duas coisas, entre dois números, ó. K é igual a A sobre B. Quer dizer que o A sobre B, quando eu dividir um número por um outro, vai me dar uma constante K. Essa constante vai ser um número. Esse número pode ser que, esse número aqui vai ser uma constante, ponto. Agora, analisando a grandeza direta, quando eu aumentar um número, se eu aumentar aqui em cima, pessoal, um número, embaixo também vou ter que aumentar. Então, quando eu aumento um, eu aumento o outro. Aumentei na parte de cima, obrigatoriamente eu tenho que aumentar embaixo, quando a grandeza é direta. Se eu diminuir na parte de cima, obrigatoriamente eu vou diminuir na parte de baixo, tá? Quando eu fizer a divisão das coisas, eu vou observar que vai ser sempre uma constante. Daqui a pouquinho nós já vamos para o nosso primeiro exemplo de proporcionalidade, tá bom? Não esqueçam então. Daqui a pouquinho a gente volta já com o nosso modelinho. Até daqui a pouquinho.